Uma boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Um forte abraço aos nossos alunos lá do Ruth Coutinho Sobreiro, do Candelária, do Olimpicatão, do Malva Teresa, de tantas outras escolas aqui em São José dos Campos. Irmãos, estamos aqui novamente a nos alegrar no Senhor. Eu peço até desculpa a vocês que eu preciso desse óculos escuro, porque eu preciso que escureça a imagem para que eu possa enxergar alguma coisa. E, inclusive, às vezes não tem muita iluminação aqui nesse meu quarto, onde eu faço os vídeos, porque eu não posso, a minha visão não pode com muita claridade, tá ok? Mas estamos aqui a nos alegrar no Senhor, da glória, no Senhor Jesus. E um forte abraço a você, meu irmão, da Assembleia, do Ministério Madureira, Ministério Belém. Um forte abraço a todos aí, nossos irmãos judeus, israelitas, aí do Ministério Consolador de Israel. Um forte abraço a você da Igreja Quadrangular, Presbiteriana e tantas outras aí, né? Um abraço também aos nossos irmãos muçulmanos. Esse canal é um canal da Irmandade, de todos que querem viver em paz e examinar as Escrituras Sagradas, ok? Peço licença a você, nesse momento, para fazermos uma oração e darmos continuidade na sequência do estudo aí das coroas da maldade, dos diademas, não é? Que vão se desencadear espalhando enganos, trevas por toda a terra, ok? Oremos. Maravilhoso eterno Deus, aqui quero pedir uma bênção especial para todos os nossos irmãos que estão aqui junto conosco, as famílias aqui representadas. Que o Senhor abra o nosso coração, mente e alma à Tua palavra. Que o Senhor nos conceda luz, poder no Teu santo amor a viver essas verdades maravilhosas e nos alegrarmos no Senhor. Abençoe a todos e nos una no Teu manto sagrado, no Teu manto de justiça, de pureza, a envolver nossos corações e preparar cada um de nós para a breve volta do Senhor Jesus. A tudo te pedimos e te agradecemos no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, irmãos, nós vimos lá, lembra, em Apocalipse 12, que nós tínhamos ali 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. Ok? Vimos que os 6 primeiros impérios não poderiam ter esses diademas. Por quê? Porque somente ao 7º, Roma Papal, seria confiado o trono, todo o poder e grande autoridade. Então, esta sim teria grande autoridade a colocar os diademas nas 7 cabeças, fazer com que as 7 cabeças passassem esses diademas da maldade para os 10 chifres. Vimos que, passado esses 6 impérios, que seria Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Império Romano, o que ocorreria? Nós teríamos na sequência Roma Papal. Esses impérios declinaram, saíram de cena, não é? No seu ápice da sua força, perseguiram o povo de Deus, mas no momento então sai de cena. Por quê? Porque o livro de Daniel retrata uma só cabeça, com 10 chifres, onde sobra o chifre pequeno, que é Roma Papal, e os 3 impérios que não se submetem a ela caem, que são os Eros, os Vândalos e os Ostrogodos. Então ficam ali 7 chifres. Esses 7 chifres crescem, se desenvolvem, sofrem um processo de metamorfose e vêm então a serem as 7 cabeças. 7 cabeças essas que já com um poder, um império mais desenvolvido, mais forte,
não fazem nada para evitar a Inquisição, a matança dos cristãos inocentes. São coniventes. E vimos também lá em Daniel 7, no verso 20, que esse chifre pequeno se torna mais robusto que os demais. Vimos, logo em seguida, em Apocalipse 13, verso 1, que os diademas não estão mais sobre as cabeças. Os diademas agora, ocorre todo um preparativo em Apocalipse 13 para que esses diademas sejam transferidos das 7 cabeças para os 10 chifres, que são os 10 blocos econômicos, onde cada um dos blocos econômicos tem um rei, um líder, certo? Que vai receber essa coroa. Pode até não ser uma coroa física, uma coroa mesmo de se colocar na cabeça de um rei, mas é uma coroa simbólica, representando que essa maldade se expandiria, cresceria e se desenvolveria, cresceria na terra. Roma papal, então, desenvolveria maldades que o mundo jamais viu, como na Inquisição, uma cadeira com 2.000 pregos enormes, e outras atrocidades que foram feitas na Inquisição. Aprisionar o tronco, a cabeça, os braços e as pernas, e uma máquina vai esticando o corpo humano até separar do tronco, separa os braços, as pernas e a cabeça. Só fica o tronco ali sozinho. Imagina a dor, não é? Maldades que o mundo até então desconhecia, até mesmo nas torturas que ocorreram na Primeira e Segunda Grande Guerra. E tudo isso vai se desenvolvendo. E esses diademas é um conjunto mínimo de maldades que recebem as 7 cabeças e que as 7 cabeças transferem esse conjunto mínimo de maldades para os 10 chifres. Lá em Apocalipse 7, verso 12, diz que esses 10 chifres são o quê? São 10 reis. Cada líder do seu bloco respectivo, do bloco econômico. Tá ok? Nós vamos ver mais detalhadamente essas coisas. Agora nós estamos só dando uma geral, uma síntese. E agora nós vamos para o maior preparativo para que tudo isso venha a acontecer, que é a besta que sobe da terra. Vamos lá então. Apocalipse 13, do verso 11 em diante, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Lógico, nas suas relações diplomáticas, nas suas relações políticas, os Estados Unidos falam como cordeiro. Mas também, quando necessário, ele impõe a sua força, o seu poderio, não é? E fala como dragão. Exemplo, são as guerras que os Estados Unidos travaram para abrir campo para Roma papal. Você quer ver? Vamos lá. Guerra no Afeganistão, 2001. Guerra contra o Iraque, em 2003. Guerra na Síria, em 2011. Guerra no Sudão, em 2013. Guerra na Líbia, 2014. Guerra no Iêmen, 2014. E guerra na Palestina, em 2021. Veja bem. Agora vamos para um exemplo. Eu queria que você agora, meu querido irmão, minha querida irmã, observasse quando ele fala como dragão. Os Estados Unidos acusou o Iraque de ter armamento químico. O Iraque negou, dizendo que não tinha armamento químico. E, de acordo com fotos via satélite, os Estados Unidos sabia que o Iraque tinha vários subsolos ali, não é? Várias localizações embaixo da terra que poderia ter ali guardado alguma coisa. Então se reúne um conselho da ONU, vai até o Iraque, vasculha tudo que existe no Iraque e realmente constata que o Iraque não tinha armamento químico. Então esse conselho da ONU vota e resolve que os Estados Unidos não atacariam o Iraque. Repara no seguinte, mesmo com essa resolução do Conselho da ONU, os Estados Unidos atacam o Iraque
pega Saddam Hussein, leva preso para os Estados Unidos, enforca-o, queima o seu corpo e joga cinzas no mar, como prescrevia a religião do Saddam Hussein. Isso nos dá a entender, irmãos, que somente os Estados Unidos e Roma Papal estão acima do Concílio da ONU. Estão acima dos poderes políticos que envolvem a ONU. Não é? Porque desobedeceram a votação do Conselho e nenhum país do mundo falou em aplicar sanções econômicas contra os Estados Unidos. Tá certo? Então, é o que dá a entender que eles realmente têm poderes acima da Organização das Nações Unidas. Tá certo? E vamos lá. Verso 11 novamente. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Certo? Quem são esses 2 chifres? Ora, é o ideal dos peregrinos quando pegaram o Mayflower, viajaram até a Inglaterra, na Inglaterra mudaram de embarcação e foram para os Estados Unidos, não é? Que é essa besta que emerge da terra, não é? Certo? Essa terra indica o que? Um lugar ali deserto, um lugar pouco povoado, que foi a colonização da América, mais precisamente aqui no caso dos Estados Unidos. 2 chifres era o ideal dos peregrinos, um país sem rei, que é o movimento republicano, e um país sem papa, que é o movimento protestante. Esses são os 2 chifres, mas presta bem atenção no que acontece com esses 2 chifres no transcorrer político, econômico, social e todo aí da geopolítica que envolve os Estados Unidos. Esse movimento republicano, ele perderia rapidamente e cada vez mais intensamente a sua liberdade. Tanto é que na abolição da escravatura dos Estados Unidos com Abraham Lincoln, nós temos várias cartas do Papa da época, se não me engano, Pio IX, endereçadas a Abraham Lincoln, articulando e até mesmo fazendo uma certa pressão para a abolição da escravatura, né? Aqueles que no passado contribuíram para a escravidão, agora apoiando e pressionando os Estados Unidos a abolir a escravidão. Tá certo? Interessante. E assim os Estados Unidos politicamente vai perdendo sua liberdade do movimento republicano, até mesmo fazer com que cristãos e protestantes viessem então a disputar a presidência dos Estados Unidos. Interessante, né? E veja só, o outro chifre, que é o movimento protestante, se tornaria no maior país do mundo do movimento protestante apostatado da fé, separado da fé, se envolvendo em política, disputando a presidência dos Estados Unidos entre cristãos e protestantes e assim por diante, não é? E também criando doutrinas falsas, como o dom de línguas em dialeto estranho, tá? Que isso nós vamos comentar mais à frente. Nós vamos fazer um estudo somente sobre o dom de línguas verdadeiro e o dom de línguas falso. Nossa primeira irmãzinha a falar em dom de línguas foi a irmãzinha Agnes. Tá certo? Os apóstolos falaram idiomas que eles desconheciam para pregar o evangelho. Não falaram dialeto estranho que ninguém entende nada, que não tem significado. E isso está provado na psiquiatria, na psicologia, e tem até um nome técnico que nós vamos comentar mais posteriormente no devido momento, explanando esse assunto da palavra de Deus. Tá? Então, vamos ao verso 12 agora. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Ou seja, a primeira besta recebe o poder, não é isso? Recebe o poder, o trono e grande autoridade. O trono e o poder continuam com Roma Papal. Ela passa somente a grande autoridade para que os Estados Unidos possa fazer todas as articulações políticas do interesse de Roma Papal,
Você quer ver? Vamos observar. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, eles agem juntos. Roma Papal e Estados Unidos agem juntos, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, começa essa cura a partir de 1929, não é? Onde o Roma Papal, ela volta como Estado político, como moeda própria, não é? E aí, também uma liderança religiosa. Veja bem, recebem todas as suas propriedades de volta, inclusive os 44 hectares onde está hoje o Estado do Vaticano, uma multa pela prisão do Papa Pio VI no valor de 750 milhões de dólares. É o menor país do mundo, porém o mais poderoso do planeta. Tá certo? Então, na sua presença, agem juntos. Roma Papal e Estados Unidos agem juntos. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Esse intento de Roma Papal é articulado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos abrem campo para Roma Papal, que são essas guerras que eu citei até aqui. Tá certo? Agora olha só. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Que coisa, hein? Tremenda, né? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Tinha uma ferida mortal e ela sobreviveu a essa ferida e volta mais forte do que nunca. Terrível, né? Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Fôlego? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, um decreto que é inicialmente econômico, impossibilitando de comprar e vender, torna-se um pouquinho mais adiante em um decreto de morte. Quando esse decreto dominical se tornar um decreto de morte, significa que a ferida está totalmente curada e, além disso, significa o retorno da supremacia papal, da perseguição novamente. Como houve a Inquisição no passado, vai ocorrer novamente, não que haja matança, porque seria uma grande derrota para o Senhor nosso Deus, que houvesse matança de algum cristão. Por quê? Porque quando esse decreto se torna um decreto de morte, não há mais Espírito Santo na terra a propiciar arrependimento de pecadores. Quem se arrependeu, vai continuar com o Espírito Santo, vai continuar na jornada cristã. Mas quem até então não se arrependeu, não se arrepende mais, porque não haverá mais arrependimento. Verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Fronte porque é a nossa decisão de adorar a Deus, de guardar o Santo Sábado, de guardar a lei de Deus, de viver a lei de Deus em alegria com Deus e buscar obedecer os seus preceitos, os seus ensinos. Tá certo? Na mão direita por quê? Porque é símbolo do trabalho, é símbolo das nossas obras, é símbolo do nosso esforço na pregação do Evangelho, do nosso esforço no nosso trabalho físico para ganhar o pão de cada dia, para ganhar o nosso sustento e manter nossas famílias. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Uma sanção econômica, mas que posteriormente torna-se um decreto de morte.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O número que eu falei para vocês que existia na tiara papal. Que existe inclusive fotos dessa tiara papal, tá ok? Pode ver a foto na internet. Tá lá, Vicarius Filii Dei. Ou seja, substituto do Filho de Deus. É a blasfêmia imperdoável contra o Espírito Santo, irmãos. Substituto do Filho de Deus. Quem foi que o Senhor Jesus deixou para continuar a obra aqui na terra? Está lá no Pentecostes. Tá certo? A descida do Pentecostes. O Espírito Santo. Que poder um homem tem a não ser os seus próprios pecados? A serem perdoados. Por quem? Pelo Senhor Jesus. Há um só mediador na terra. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Nosso perdão é pedido diretamente à pessoa do Senhor Jesus, que está em intercessão por nós no Santíssimo do Santuário Celestial. Isso aí está lá em Hebreus. Vamos estudar tudo isso à parte. Tá? Nós vamos fazer 28 estudos que vai dar uma base sólida para nós entendermos mais profundamente Daniel, Apocalipse, os livros proféticos da Palavra de Deus. Temos muitos aqui, muitos temas aqui, irmãos, a nos alegrarmos. Como buscar a unção do Espírito Santo. A Bíblia ensina como buscar a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Tudo. Deus quer derramar uma tempestade de bênçãos em nossa vida. E às vezes fica garoando. Porque eu impeço, eu acabo impedindo essa tempestade de bênçãos. Entende? Deus quer usar você, meu irmão, a compartilhar esses vídeos, a ser um instrumento na mão de Deus. Se inscreva no canal, entendeu? Se inscreva no canal, você só tem a ganhar. Nós devemos ganhar juntos, cada vez mais o Espírito Santo. Se nós não buscarmos essas relíquias espirituais, do que nós vamos buscar aqui nesta terra? Não é verdade? Então, meu querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria que você entendesse esses dois chifres. Então, esses dois chifres tornam-se quem, então, na realidade? Primeiro chifre, Roma Papal, concedendo grande autoridade aos Estados Unidos. Para quê? Para guiá-los segundo os seus interesses, tirando toda a liberdade do movimento republicano. E o segundo chifre é o maior país do mundo protestante apostatado da fé. É um movimento protestante apostatado da fé praticado pelos Estados Unidos. Tá certo? E vai dar todo o respaldo para que os Estados Unidos fique assim, ó. Olha só, Apocalipse 17, verso 3. Que é o nosso próximo assunto, tá? Próximo assunto nós vamos entrar em Apocalipse 17. Entender uma síntese completa de Apocalipse 17. Em duas etapas. Tá ok? Nós estamos na fase 3. Vai ser a fase 4 e 5, Apocalipse 17. Olha só, Apocalipse 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Que lembra que eu falei para vocês? Um deserto. A terra, a besta que sobe da terra. Um deserto. Estados Unidos. Os peregrinos. Colonização dos Estados Unidos. E vi uma mulher. Olha só, quando era deserto, pouco habitado. Vi uma mulher. Quem é essa mulher? Mulher na profecia nós vamos ver que é a igreja. Ou seja, Roma Papal. Montada em uma besta escarlate. A mulher está montada. Por quê? A igreja está montada nesta besta que é os Estados Unidos. Uma besta escarlate. Por que montada? Porque quem é que lhe monta? Quando você monta em um cavalo, você não guia o cavalo para onde você quiser? Para onde você bem entende? É assim a mulher. Ela monta na besta, que é os Estados Unidos. Escarlate por quê? A gravidade dos pecados praticados pelos Estados Unidos. Veja só. Aonde está isso? Isaías capítulo 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou seja, muito graves, eu os tornarei branco como a neve.
que é o perdão divino. Agora, essa recusa em buscar o perdão divino, em aceitar o perdão divino, em viver esse maravilhoso perdão, em viver essas verdades bíblicas, vai nos jogando em um mundo cada vez mais em trevas. Não é? Olha, uma besta escarlate. Besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos ver em Apocalipse 17 quem são as 7 cabeças do mundo de hoje. E quem são os 10 chifres. Repara, 7 chifres, lá em Daniel, se desenvolvem com Roma papal, sofrem um processo de metamorfose, vêm a ser, deixam de ser chifres e passam a ser 7 cabeças, que apoiam a Inquisição, não fazem nada para impedir a matança dos cristãos. Aí ocorre a prisão do Papa Pio VI. Roma papal continua com essas 7 cabeças, mas sem manter vínculo político. Ela perde esse vínculo político, mas continua sendo um poder dentro de si mesmo. Não pode divulgar suas ideias para o mundo, mas continua sendo um poder dentro de si mesma, até que voltem cerca aí de, no transcorrer, volta com grande força, volta no seu ápice em 1929. Tá certo? Então, olha lá, nós vamos entender com precisão os detalhes maravilhosos que envolvem a palavra de Deus aqui em Apocalipse 17. E os maiores preparativos você viu hoje. Esse é o maior preparativo. Os 2 chifres da besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos. Na sua presença. Agem juntos. Tá ok? Vamos entender direitinho. Porque Provérbios diz o quê? Que sem profecia o homem se corrompe. Tá ok? Então, meu irmão, um forte abraço a você, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus seja a mola mestra do seu coração, da sua mente e da sua alma. Por quê? Quero encerrar com esse verso bíblico de Salmo 119, verso 11. Escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Não pecarmos contra Deus e não pecarmos contra o nosso próximo. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe e que você se inscreva no canal, meu querido. É o maior presente que você pode dar à minha vida. A alegria de ter a nossa comunidade de Yahvé, partilhando a palavra de Deus, nos alegrando nesse mundo que vai ser um mundo eterno, um mundo restaurado. Aqui vai ser um novo céu e nova terra, nós vamos ver isso. Um forte abraço, que Deus te abençoe muito. E sempre estou aqui orando por vocês que participam aí dos vídeos, tá ok? Deus te abençoe muito. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o vosso coração, mente e alma, guiando os vossos passos até a breve volta do Senhor da glória, do Senhor Jesus. Amém.